Falando um pouquinho sobre a nossa economia local, eu vejo um período muito bom, muito abrangente, muito próspero, porém vejo cortes em alguns setores, que é normal, né? Mas é um ano positivo para a nossa região, excelente, inclusive, é um ano de muita prosperidade e muito foco para Santa Cruz do Sul e a região. A economia estadual, ela começa com algumas coisas, já durante o ano, alguns imprevistos que a gente vai ter algumas despesas extras para o nosso estado. Isso pode ser algumas intempéries, algumas coisas bem sazonais, assim, né? De algumas regiões, mas que vai dar uma baita balançada no estado. Mas são períodos, em alguns períodos melhores, mais prósperos, outros com algumas surpresinhas aí. A economia nacional, eu vejo uma bagunça, assim, em alguns ministérios, né? E que daí vai afetar a nossa economia, com certeza, não tem como. Mas, de uma forma geral, é um ano próspero, então é um ano que dá para dar aquela equilibrada. Mas vai ter muita perrenga, muita briga, muita discussão em torno de valores, né? E a gente vai ficar no meio de tudo isso, tá? Mas, olhando de cima, assim, é um ano ainda positivo. Mas tem muito gasto, muito dinheiro que está indo para onde a gente não sabe. Política local aqui da nossa cidade. Vai ter uma briga ferrenha, né? Que eu vejo bastante, tem muito político bom e que não se apresenta. E tem muito político ruim que acaba, às vezes, influenciando a nossa política local. Mas, contudo, eu vejo um crescimento, eu vejo muita força, tá? Mas muita briga também em função de eleições, com certeza, tá? Vai ter, mas nós saímos por cima. Quando aparece a carta do Sol, ela fala de um crescimento na nossa política. Então, o povo ganha, mesmo com essas brigas, vai aparecer bastante coisas que não são tão boas, mas a gente ainda sai por cima. Falando de política estadual e nacional, tem muita falação, coisa que realmente não acontece de fato. E não vejo, assim, tantas coisas tão boas, né? Mas eu vejo uma mudança, é a hora de uma mudança. Essa mudança ela está acontecendo gradativamente na política nacional, que começou já no ano passado e vai provavelmente mais aí um ano ou dois para frente, que está meio bagunçado, mas numa crescente, até a gente ficar numa linha tênue e boa, tá? Eu vejo bastante coisas ferrenhas, muita falcatrua ainda acontecendo, com certeza, não tem como não. Mas a gente vai sentindo, vai se equilibrando, tá? Não vejo como derrotados, nós somos vitoriosos. O Grêmio, ele começa um ano com alguns gastos maiores do que o clube tem capacidade. Então ele já vem com a perna bamba, mas traz alguma alegria durante o ano, o início até o meio do ano. Vem algumas alegrias, mas eu não vejo nenhum título, assim, de fato, muito importante. Talvez alguma coisa pequena, mas nada muito grandioso. Mas é o que ele tem que passar. Tá tudo certo. O Inter, ao contrário, começa muito mal, seus dirigentes são péssimos, parecem até meio perdidos, mas ele vem aí no decorrer do ano trazendo algumas alegrias para esses torcedores colorados. O Avenida consegue se colocar novamente numa posição boa, porém depois ele tem uma queda, talvez por causa de algumas influências, falta de foco, que hoje esse ano é um ano de muito foco, de ter que realmente tirar do papel aquilo que a gente quer fazer, e isso não acontece aqui. Então eu vejo eles começando bem, se mostrando e no final terminando mal. O Santa Cruz tem um caminho aberto pela frente, é só ter determinação que eles vão adiante. Eu vejo bastante crescimento nesse clube, de verdade. Uma firmeza que há muito tempo não aparecia mais para o Santa Cruz.
O Guarani começa com algumas indisposições dos seus dirigentes, mas talvez isso seja bom para dar um impulso para esse clube, que eu vejo crescimento, eu vejo prosperidade, vejo alegrias, coisas novas, novas contratações. Eles são vencedores, começam o ano e terminam bem. O Assoeva tem altos e baixos, tem algumas alegrias e assim como fica muito bom, fica muito ruim, é cortada essas alegrias e vai indo assim, entre altos e baixos até o final do ano. Não vejo nenhuma grandiosidade também para esse time. Para o União Corinthians eu vejo bastante crescimento, já teve uma melhora no clube e já começou a se sobressair ano passado, né? E esse ano ele tende a novamente ter aí um crescimento, vai firmando cada vez mais essa corrente deles, né? Mas ainda falta, né, para trazer aquela alegria para o povo de Santa Cruz, ainda falta um pouquinho mais tempo. Mas já vai ser uma baita diferença também. É um ano de Pai Obaloaê, Pai Curador. Também ele vem trazendo uma expansão da consciência. Então é um ano onde vão aparecer a cura para muitas doenças, muitas pesquisas. Isso que vai estar aí envolto, vai ter muito dinheiro investido para a saúde e é excelente. Porém, é um ano que nós vamos ter que nos cuidar. Porque é um ano de cobrança, então quando a gente não se cuidou uma vida inteira, também começam essas cobranças no nosso físico. E esse é um ano para olhar para a nossa saúde. Cada um deve olhar para si, se conscientizar por que está aqui, por que nós temos esse corpo físico. Então eu vejo um ano de muitas doenças, doenças novas que vêm surgindo, doenças antigas que vêm retornando. Para a nossa região, o ano vai ser quem tiver foco, determinação, vai conseguir muito. Ano de muitas conquistas, tanto materiais quanto conquistas, coisas que a gente quer há muito tempo, podem conseguir. Porém, eu vejo também muitos cortes, muita doença, muita coisa inesperada acontecendo na nossa região. E isso eu venho falando bem de coisas talvez climáticas. Plantações, né, que a gente tem que ter um cuidado maior, que vem aí algumas quedas, talvez até mexendo um pouco em alguns períodos na economia, né? Mas, no geral, eu vejo um ano muito bom, um ano que a gente pode se dizer assim, quem está com tudo em dia vai só colher coisas boas, com certeza. Então, nós vamos sentir bastante na agricultura. Em alguns períodos, em algumas áreas, né, vai ter bastante sucesso. Vamos dizer assim, quem precisa de água, porque é um ano de bastante água, água e terra. Então a gente vai sentir bastante erosões, rachaduras na terra, e muita água. Porque Mamãe Iemanjá, ela está presente, e a gente vem também com Saturno em Peixes, e ele vai ficar aí por esse ano e vem falando disso. O professor cobrando e ele vem cobrando na água e na terra. Então a agricultura sofre um pouquinho com essas enchentes, também como enchentes vai ter estiagem em algum período, então não vai ser um ano tão próspero para a agricultura. Para a nossa região eu vejo muitas obras, de verdade, muitas obras maravilhosas, coisas que talvez a gente nunca viu por aqui e sendo realmente muito úteis para a nossa população. Já no estado eu vejo muitas obras sendo iniciadas e inacabadas, muita verba sendo desperdiçada, assim como também em todas as outras regiões a gente vai ter bastante disso. Algumas cidades vão prosperar bastante e outras vão sentir bastante, vão ter muito gasto. Em geral, no país vai ter muita violência, nossa, muita insegurança, principalmente nos maiores centros, nas capitais. Mas na nossa cidade, em Santa Cruz, nós vamos estar muito bem com a segurança. Mas é claro, né, não tem como algumas coisas acontecerem, mas no geral, muito bem mesmo, comparado a esses grandes centros onde a gente vai ver muita coisa ruim acontecendo. Que este é um ano de consciência, é um ano professor, que vem onde
não adianta colocar no papel e não fazer as coisas. Se você tiver um projeto, tenha determinação, foco, vá e faça, porque senão alguém vai fazer o seu projeto. É um ano de consciência, da gente ter aquele nosso inimigo e daqui a pouco ter um olhar diferente. A gente sempre reclama, esse é um ano que a gente não pode reclamar de nada, porque quem reclamar vai sofrer mais ainda. Então, agradeça mesmo uma coisa ruim que vem para você. Então, tenho aquele meu inimigo que eu sempre reclamo, fulano fez isso para mim, ciclano fez isso. Não fale não, tenta orar por aquela pessoa ou tentar chegar no meio termo, que isso vai te ajudar muito a passar esse ano bem, a colher as coisas boas que tu fez e a não ser cobrado pelas coisas talvez não tão boas que a gente faz, ser humano, estamos aqui na Terra e vamos fazendo. Esse ano eu aconselho usarem a pedra sodalita. A pedra sodalita, ela é aquela que nos dá a força para ter o foco e para conquistar aquilo que a gente quer.